A Braga surgiu em 2014, foi uma ideia surgida aí na cabeça do Alfredo, né, um empreendedor nato. O projeto nasceu, na verdade, da ideia de um primo meu, e ele tinha feito um projeto de criar um equipamento, uma máquina de fazer cerveja automatizada. E aí ele foi me explicando, eu fui me interessando sobre o assunto, né, falei, pô, legal, muito legal mesmo. Um cara que enxergou uma oportunidade de mercado e viu que existia um mercado cervejeiro caseiro e também artesanal vindo forte no Brasil, e ele decidiu apostar nisso. Eu quero vender esse equipamento. Todo mundo me perguntava, onde eu consigo ver esse equipamento? O equipamento, na verdade, era só um projeto dentro de uma incubadora em Santa Rita do Sapucaí. E aí eu procurei ele e falei, cara, vamos fazer um protótipo? Vamos montar um piloto para a gente ter o que mostrar para as pessoas? A hora que o projeto começou a andar, eu também comecei a me mexer do meu lado, comecei a me interessar pelo assunto. Aí resolvi me inscrever num curso de produção de cerveja em São Paulo, fui lá entender como é que fazia, até chegar num cara que já era bem experiente no mercado, que fazia consultoria. Contratei ele, na verdade, para me assessorar, né? Falei, cara, ó, tô entrando nesse projeto, não sei muito bem o que eu tô fazendo. Ele fez uma série de sugestões, uma série de melhorias. Isso aqui é só uma parte do projeto, cara. Isso aqui é o primeiro passo, mas tem mais um monte de coisa que você precisa se preocupar. E aí eu falei, putz, então agora que começou, vamos aí, vamos fazer. Não era simplesmente ter uma panela, precisava ter toda uma estrutura que não estava previsto, mas também não dava para voltar atrás. Até o equipamento embarcar lá e chegar aqui, foram noites e noites preparando o galpão, limpando, fazendo elétrica, fazendo hidráulica. E eu fazia isso paralelo com outro trabalho, então só conseguia me dedicar a isso à noite. Foram madrugadas e madrugadas aqui, com carrinho, vassoura, até que quando chegou o equipamento, pô, e agora? Como fazer? O que fazer com isso, né? Como fazer uma demonstração de um equipamento. Na época o equipamento fazia 150 litros de cerveja. O que eu vou fazer com 150 litros de cerveja cada vez que eu fizer uma demonstração do equipamento, né? Essa foi a pergunta. Eu falei, pô, eu acho que vou ter que vender, né? Não dá para beber tudo isso. E daí que surgiu a ideia de ter uma cervejaria, mas que na verdade era só uma vitrine para vender um equipamento. Como foi muito traumático e muito amador o processo, porque de verdade era uma ideia e ele não tinha posto conceito à prova, a gente percebeu que ele mesmo no meio do caminho já falou, pô, não é minha praia, cara, não é o que eu vou fazer e vamos entregar isso aqui e acabou. E agora eu tinha uma cervejaria que eu não sabia o que fazer com isso. A primeira coisa que me passou pela cabeça foi, vou vender, não fazia parte, não estava no meu plano, né, me dedicar a isso. Acho que o start da Braga de fazer cerveja nasceu quando eu cheguei, porque eu tinha esse sonho lá atrás de fazer cerveja. Eu fazia cerveja, era cervejeiro caseiro. Eu tinha uma cervejaria caseira chamada Neverland, que era com um amigo meu, Fábio, a gente fazia cerveja. E eu conheço o Alfredo através de um amigo em comum, que chama Bruno Bozó, e ele apresenta eu e o Alfredo. Ele falou, cara, você gosta de fazer cerveja, tá nesse movimento? Eu conheço um cara em Bragança que está montando uma cervejaria. Um ano de dedicação, de licenças, alvarás, bombeiros, CETESB, tudo isso na mão. Falei, pô, eu acho que vou vender isso. E ele fala, pô, você não quer comprar a cervejaria? E eu falei, não tenho dinheiro para isso, cara. Mas eu gostaria de entrar de sócio. Ah, então demorou, vamos cair para dentro e fazer cerveja, não mais vender equipamento, vamos fazer cerveja e vender cerveja. A nossa capacidade de braçagem era de 150 litros e a gente tinha 2 tanques, um de 600 e um de 400, dava para fazer 1000 litros no mês. Então eram 3 braçagens para encher um tanque, o processo ia das 6 da manhã até meia-noite, fácil assim. E ele chegando, já falou, vamos acelerar, vamos mudar a marca, vamos criar uma logo, vamos criar receita, vamos criar produto. Em 2014 tinha já a Blonde, foi a cerveja que está aqui hoje, inclusive é o nosso primeiro tema do aniversário, do primeiro mês vai ser a Blonde, porque é a cerveja que abre portas. Essa dificuldade de equipamentos que a gente estava falando, inclusive a Blonde nasce também meio assim, porque ela precisava ser uma cerveja que agradasse os paladares
E a gente tinha um equipamento com muito pouco recurso de controle de temperatura. A gente não conseguia controlar a temperatura de fermentação dela a esse ponto. Então ela tinha uma receita que a gente chama de uma pilsen, de uma lagerzinha mais comum, mas com fermento que permitisse um pouco mais de oscilação de temperatura. A Blonde foi a primeira cerveja produzida, seguida da Weiss e depois a Session IPA. Quando a gente olha o tamanho que é, acho que quando a gente começou, a gente não vislumbrava tudo isso, não imaginava. Claro que você sonhar é sempre muito legal e faz parte, a gente sonha até hoje em tornar a Braga uma força, mas eu acho que a gente não tinha muita ideia de como isso ia acontecer. Bragantino hoje é minha vida, dedico 100% de corpo e alma para esse negócio. Tenho um orgulho do que a gente faz aqui no interior, com todas as dificuldades, com todas as restrições de acesso às coisas, enfim. A gente acredita nisso, trabalha noite e dia para que isso vire realidade. O orgulho interior tem um amplo sentido, assim, de orgulho do que a gente faz, de acreditar no produto que a gente está pondo no mercado e o orgulho de estar numa cidade do interior e colocar Bragança Paulista no cenário cervejeiro. Em 2014 a gente escreveu missão, visão, valor da empresa e uma das coisas era colocar a Bragança Paulista no cenário cervejeiro nacional. É o xodó, o primeiro filho, né? Ninguém esquece, saúde. É uma cerveja que enche a gente de orgulho e ela é só o comecinho da história. Acho que ela é o ponto de partida de toda essa história que a gente construiu até aqui.